Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos continuar, então, né, conforme prometido, os assuntos dentro da disciplina de inteligência artificial. E hoje nós vamos avançar, né, ainda observando buscas, né, a resolução de problemas via busca. E hoje eu vou tentar formalizar a busca heurística, que na realidade nós já estamos tratando, né. Hoje nós vamos tentar melhorar, né, a explicação sobre busca heurística. Então vamos lá, né, só para relembrar, né, abordar o que onde a gente parou, né, resumindo, a gente tem considerado um agente, né, e esse agente pode ser um sistema, um software, né, um dispositivo robótico, eletrônico, né, e esse agente, né, o papel dele é investigar um ambiente, né, interagir com esse ambiente e tomar decisões com base nesse ambiente, né? Então, esse ambiente, na realidade, é um espaço de estados que a gente tem chamado de S, né? E inicialmente, esse agente, ele está, né, em um estado Szinho desse conjunto de estados S, né? Então, ele inicia em um estado Szinho, e ele deve, então, ir avançando por esse ambiente, né? E a partir de um conjunto A de ações, né, ele pode optar por algumas ações e ir explorando esse ambiente. Então, a partir de uma ação Azinha, né, estando nesse estado Szinho, ele vai ter, né, a possibilidade de expandir, né, de avançar nesse ambiente, e ele vai avançar, então, para um estado S'. Okay? E isso vai ocorrendo sucessivas vezes, né? Esse S', então, passa a ser o seu estado atual e, a partir desse estado ele vai, então, tomar outras ações e acessar outros estados S, ok? A gente percebeu isso, né, na brincadeira aí, né, nos exemplos com grafo, né, de caminhada em grafo. Nós vamos pulando de vértice a vértice, encontrando caminhos para se chegar ao destino, né? Esperançosamente, a gente procura o caminho mais curto, né? O caminho menos custoso. A questão é que esse ambiente, então, a gente já falou disso, pode passar por uma explosão combinatória, né, de possíveis estados que você pode acessar. Então, na realidade, para problemas, né, do mundo real e que envolve a inteligência artificial, que são problemas, né, intelectuais, muitos deles têm difícil resolução. A exemplo dos jogos que vocês viram, né, num jogo de tabuleiro qualquer aí, a partir de uma certa jogada, né, você acessa um estado nesse espaço de estado de um certo jogo, e aí isso abre, então, uma ramificação de uma porção de outros possíveis estados. E essas ramificações vão se ampliando. Então, esse espaço de estados S, na realidade, se torna um mundo, né, de opções bem complexo, para se tentar chegar, então, em F, que seria a melhor solução, beleza? Seria o destino, a meta desse agente
como possivelmente sendo uma solução ótima, ok? Então, esse espaço de estados, ele pode ser complicado. Aonde que entra a ideia de heurísticas, né? Onde nós podemos pensar sobre heurística, o que é heurística dentro desse contexto, né? As heurísticas são basicamente um conjunto de estratégias, né? Pode ser entendido como estratégias, regras, para se alcançar uma solução aceitável de forma mais rápida, né? Então, dado esse espaço de estados gigantesco, heurísticas, né? As buscas que assumem heurísticas tentam alcançar um resultado interessante, reduzindo o tamanho de opções de acesso nesse espaço de estados. Tá? Então, conforme eu exemplifiquei aqui, né, ao invés, né, vamos imaginar assim, com base em alguma informação, né, com base em uma certa estratégia heurística, descobre-se que os estados na região mais acima aqui, né, esses estados nessa região mais acima do espaço de estados, não levam a lugar nenhum, tá? Ou são opções que não vão levar a um bom resultado, beleza? Da mesma forma, numa outra região nesse espaço, mais embaixo aqui, você pode ter estados aí que também não levam a boas soluções, tá? E aí, através dessa estratégia heurística, ela pode captar essa ideia, né? Perceber isso e fazer com que o agente não passe por isso, né? Não acesse esses caminhos, ok? E ele, então, basicamente vai ter o seu espaço de estados reduzido, tá? Que foi o que eu marquei aqui, né, em azul, tá? Ou roxo, né? Roxo claro, azul, tá? Então, você pode reduzir esse espaço com base em alguma ideia, né? Estratégica, uma ideia heurística, para se alcançar a solução F. Tá? Em detrimento disso, pode ser que esse F não seja o ótimo, ok? Utilizando-se de uma busca heurística. Ela se compromete a encontrar uma solução aceitável, tá? Uma boa solução. Tá? Ela tende a ir para uma boa solução, mas ela, em detrimento de assumir, né, uma redução dos espaços de estados, ela não garante a solução ótima, tá? Ok? Deixo aqui para vocês verem como curiosidade, né? Como curiosidade, existe uma ideia que é heurística, né? A palavra heurística veio de Eureka, de Arquimedes, né? Um rapaz aí antes de Cristo que era matemático, filósofo, e aí ele, ao descobrir, né? Ao fazer uma descoberta, ele saiu peladão aí para a rua, gritando Eureka, né? Eureka significa eu descobri, eu encontrei, né? Então, a alusão da busca heurística é que você possa encontrar, então, uma solução factível, uma solução interessante para o seu problema, tá? Deixo aqui o link embaixo depois para ler só se isso realmente aconteceu com Arquimedes ou não, tá? Se é fact or fiction, ok? Então, basicamente, né, essa busca heurística tem preferência, né, ela dá preferência por estados que maximizem a chance de sucesso, tá? Ela também é útil, e na ampla maioria dos algoritmos de inteligência artificial assume-se a heurística, né, pelo seguinte motivo: muitos problemas podem ser inexatos, né? Muitos problemas que esse agente, né, que esse sistema deve abordar,
contém ambiguidades, tá? Ou informação incompleta, tá? Por exemplo. Tá? Então, ambiguidade seria como se fosse a nossa visão, né? Ou a visão, imagine a visão de um veículo autônomo, tá? Que captura, né, o que está ocorrendo à sua volta, no seu ambiente, através de uma câmera, né, de vídeo. Ele está com essa câmera visualizando o ambiente, né, uma estrada e etc. Tá? Ruas. Percebe que essa visão dele pode ser ambígua. Ele pode achar uma coisa e, na realidade, não é. Assim como nós passamos por isso. Quando a gente está no trânsito, às vezes você olha de relance, tá muito sol ou é fim do dia, você acha que é uma moto que está vindo, mas não é um carro, né? Ou acha que é uma bicicleta, é um pedestre, ou acha que tem alguma coisa ali, não tem, né? Então você passa por um momento de ambiguidade no qual você tem que checar depois, né, a realidade. Então, a sua visão, o sistema de visão, tanto biológico quanto, né, de um robô, né, de um veículo autônomo, pode levar a ambiguidades, né? Então, isso pode acontecer em certos problemas, tá? Então, quando é ambíguo, né, você tem uma inexatidão, e a busca heurística é interessante nesses casos, tá? Informação incompleta, por exemplo, é quando você vai no médico, sei lá, você pode ir no médico, fazer um diagnóstico, né? Você está meio gripado, você vai lá e o médico mede sua temperatura, mede sua pressão, e a partir disso ele toma uma decisão. Ele fala, olha, ele dá o diagnóstico, né? Você está gripado. Tá? Você tem uma gripe aí, não é Covid, fica tranquilo, é só uma gripe, né? Às vezes, esse número de exames que ele fez, a pressão, a temperatura e etc., né? Não é o suficiente, não para diagnosticar você com uma certa doença, né? Com exatidão, tá? De repente, precisaria de mais exames, tá? Então, quando você pode ir no médico, às vezes ele pode pedir uma batelada de exames para descobrir o que você tem, tá? Então, pode ocorrer nesses sistemas de você não ter todas as informações possíveis, tá? Então, por exemplo, o médico não fez os exames suficientes para bater o martelo sobre o seu diagnóstico, ok? Então, isso é informação incompleta. Às vezes é inviável você ter toda a informação possível para abordar o seu problema, tá? Por custo e etc. Tá? Custo de tempo, inviabilidades aí que levam você a normalmente você não tem todas as informações possíveis para tomar decisões em um problema. Então, heurísticas lidam com a possibilidade de você ter informações, parte das informações apenas para você conseguir alcançar resultados, tá? Por outro lado, quando a solução é exata, né, em problemas que você pode alcançar uma solução exata, você tem um custo computacional proibitivo, tá? Em termos de tempo, em termos de memória e em termos também, não só esses técnicos, mas termos de custo para você conseguir obter o resultado, né? Calcular um resultado que seja determinístico, tá? Então, isso pode fazer com que, mesmo que a solução seja exata, alcançável, essa exata, você não tem, por questão de custo, você não tem como atingir ela, tá? Então, é aquele lance lá da força bruta, né? Você pode tentar investigar todos os caminhos possíveis e encontrar a solução exata, tá? A melhor solução, né? A solução ótima, ok? Entretanto, normalmente isso não é possível, tá? Então, você lança mão de heurísticas que não garantem, né, alcançar uma solução ótima.
mas consegue alcançar uma solução interessante em tempo razoável, tá? Em um tempo aceitável, beleza? Então, essas buscas heurísticas para acontecer, né, assumem algumas estratégias, né? Então, uma dessas estratégias pode ser a decomposição do problema em partes menores, né? É o tal do dividir para conquistar, é um paradigma, né? Onde existem problemas em que você pode dividi-los, né, em partes menores e que são de igual resolução, né? Tipo, são pequenas partes no qual as instruções, né, que devem incidir na resolução desse pequeno problema são as mesmas para as outras partes, né? E quando isso acontece, você pode até utilizar recursão, tá? Então, você percebe, por exemplo, que os fatos se repetem, tá? Pode ser o caso da busca em grafo, né? Quando você acessa um vértice no grafo e você toma uma estratégia para avançar num próximo vértice, né? Quando você alcança esse próximo vértice, você vai realizar a mesma estratégia, as mesmas instruções para alcançar um terceiro vértice, tá? Então você vai perceber que a história se repete em cada posição do agente nesse espaço, tá? Então, quando se repete, você está percebendo que o problema, né, pode ser dividido em partes menores ou pode ser recursivo, tá? Então, a ideia de dividir para conquistar também é reduzir o seu problema, dividir o seu problema em partes menores, e quando você vai ajuntando essas partes, você alcança a solução, tá? Então, você resolve primeiro as partes menores, que são mais fáceis, mais diretas, e depois, de alguma forma, combina elas para se chegar à solução final, tá? Isso também pode ser pensado na parte dessa caminhada no grafo, né? Você pode também assumir que essas estratégias se aproveitam de algum conhecimento do domínio, para prever soluções que sejam mais promissoras, tá? Então, além da definição do problema, tá? O agente vai se aventurar, né? E ele pode se aventurar nesse espaço se utilizando de algum conhecimento a mais, tá? E esse conhecimento a mais ajuda a avançar para novas soluções que sejam promissoras. E esse conhecimento a mais também serve para a gente, como medida de desempenho, avaliar as soluções disponíveis, testar as soluções, ok? Testar e também ter um critério, né, numérico para avaliar o quão boa é uma certa solução, tá? Nós fizemos isso, né, de maneira bem simplista, só para aquecer os motores, com a ideia de uma busca no qual você acessa o seu estado vizinho mais próximo, tá? Então, esse está o exemplo aqui, né? A gente avançou de A para B na aula passada porque o caminho era mais curto, beleza? E assim a gente foi avançando, tá? Até chegar em F, beleza? E então esse é um conhecimento a mais, tá? Um conhecimento a mais que você pode ter. Esse conhecimento também pode ser heurístico, né? Pode ser uma função heurística, né? Uma função objetiva. Eu já vou falar mais sobre isso já já. Nessa busca heurística, né? Você pode assumir também possibilidades de voltar atrás, quando se percebe que uma certa solução ou que um certo caminho não vai levar a uma solução promissora, tá? Esse é o tal do backtracking, tá? Que os algoritmos podem fazer, que é tipo desistir, né? Tipo, e esse é um exemplo do gráfico muito simples que eu passei, no qual, se a gente utilizar o vizinho mais próximo, não alcança o resultado ótimo, né? Então ele poderia perceber isso
desistir do caminho de cima, ok? Desistir do caminho de cima. E espertamente avançar para o caminho de baixo, tá? Que leva à solução ótima. Tá? Mas isso não aconteceu dentro da limitação simplista que a gente abordou na aula passada, né? Então, existem algoritmos capazes de... Algum aluno aí, eu lembro que falou sobre isso, né? Uma aluna falou sobre a possibilidade de desistir quando perceber que o caminho não é mais interessante, tá? A partir de uma medida de desempenho, perceber que aquele lá é mais custoso que outro que já foi visitado, tá? Então, ele pode realizar esse tal de backtrack. Isso é muito comum, principalmente feito pela busca de custo uniforme, a busca à estrela, etc. Tá? Então, a gente vai continuar focando numa busca local, né? E aí na aula passada, a gente viu que essa espécie de busca local realizada no grafo, ela pode ser interessante, ela é eficiente, é uma heurística, né? É uma heurística mais eficiente em termos de tempo e em termos de memória, principalmente, mas ainda é simplista no caso de grafos, porque o caminho para essa busca local não interessa. Então, o caminho a ser seguido por uma busca local não é armazenado, né? A gente não guarda um conjunto de caminhos para avaliar qual é o mais interessante, né? Para encontrar o caminho mais curto, ok? E essa busca ocorre apenas na vizinhança do estado atual. Então, a gente viu que a gente vai avançando, expandindo nos vizinhos, ok? Agora eu preciso formalizar aqui, né? Essa busca local é uma espécie de busca heurística, né? É um exemplo de busca heurística. E essa parte interessante que agora a gente vai avançar é que normalmente nós assumimos, vocês já começaram a ver isso na aula passada, uma função objetivo, tá? Uma função objetivo f de n que é usada para guiar a caminhada, tá? No espaço de estados. Tá? Então, essa função objetivo, ela basicamente pode medir o quão boa é uma certa solução, tá? Ou um caminho. Tá? O quão bom é esse caminho. A gente fez isso com a busca local em grafo, né? Essa busca pode ser uma busca heurística. No caso do algoritmo A estrela, né? Da busca A estrela, a função heurística, né? Que vai guiar a caminhada é uma função que, dado um nó n, né? Dado um nó n, o agente está nesse vértice n, tá? Ele chegou nesse vértice n e ele quer chegar na realidade, na sua meta f, tá? Para uma função heurística, pensando até espacialmente, né? Espacialmente, tá? Uma função heurística para saber qual é o caminho mais curto até f é uma distância, poderia ser uma distância em linha reta, tá? Uma distância em linha reta até f, de n até f, ok? Então, isso poderia ser uma função, pode ser chamada de Hzinho também, que mede a distância de um certo ponto n até a meta, tá?
que é o ponto F, ok? Então, com base na distância que você tem de você estar em um certo patamar, em um certo local, até a distância da sua meta, né, pode ser uma medida, né, que ao se colocar, né, por exemplo, ao se colocar, você tem o N mais 1, você tem o caminho N2, você tem o N1 e N2. Né, você pode medir também a distância do caminho N2, ok? E aí você pode avaliar se com essa função, qual é o menor, tá? Qual é o menor caminho que te leva à meta, e aí você começa a perceber qual é o seu nó, né? Ou para onde esse agente vai acessar. Ele vai acessar o N1 ou o N2, em função dessa distância desses pontos até o objetivo final. Então, esse é um exemplo que espacialmente funciona, né? E você pode usar isso, então, para avaliar. Então, é um conhecimento a mais para você avaliar qual seria a melhor escolha, N1 ou N2, ok? Então, entretanto, percebam o seguinte, né? Existe uma dificuldade em ter essa informação adicional, tá? Esse conhecimento. Tá? Então, você precisa se virar nos 30 para projetar, né? Projetar sistemas que se utilizem dessas informações o máximo possível. Tá? Aproveitem da melhor forma possível elas. Tá? Então, caso tenha possibilidade de ter essas informações em um custo razoável, talvez isso ajude, como heurística, a guiar para que se encontre a melhor solução, o caminho ótimo, beleza? Então, a maioria dos algoritmos que nós vamos ver daqui para frente, vocês vão ver que eles basicamente funcionam, operam, tentando minimizar uma função ou maximizar essa função, beleza? Eles vão operar dessa forma, ok? E aí, nessa minimização ou maximização, é um processo de otimização, ele vai, então, alcançar boas soluções, tá?